Apesar de as táticas e estratégias militares organizadas terem surgido bem antes da civilização romana, o fato é que os romanos elevaram essa organização a novos patamares. A chave para seu sucesso foi a padronização de equipamentos e treinamento, que incluía uma pequena lista de comandos concisos que todos os soldados entendiam plenamente. A lealdade e a confiança do legionário romano nas estruturas militares era enorme. As forças armadas de Roma eram extremamente adaptáveis, mudando rapidamente para o desafio à sua frente. E agora vejamos 3 táticas militares que eram implementadas pelo exército de Roma e que resistiram ao teste do tempo. Primeiro, o testudo. Também conhecido como formação tartaruga, o testudo era usado principalmente em cercos. Com essa formação, os legionários conseguiam se aproximar das fortificações inimigas seguros contra projéteis disparados pelos defensores do topo das muralhas. A formação também permitia que eles realizassem trabalhos de cerco como construções de trincheiras, rampas, túneis e aterro de canais. Com o seu grande escudo, os legionários poderiam criar uma parede de madeira de 360 graus aos oponentes. A primeira fila da formação se ajoelhava atrás de seus escudos interligados com mais de 1 metro de altura. A segunda fileira segurava seus escudos acima das cabeças dos homens da frente e assim por diante. Se fosse necessário proteção completa, os homens nos lados e na retaguarda também poderiam apresentar e travar seus escudos de quase 1 metro de largura juntos. Suas frentes curvadas formariam uma excelente barreira. O centurião transmitia diferentes comandos aos seus legionários para que a formação pudesse mudar rapidamente e assim desorientar o inimigo e reverter o resultado no final da batalha. Marco Antônio usou essa tática contra os partos, que tiveram algum sucesso contra o testudo com arqueiros montados no ano 36 a.C. Havia algumas desvantagens nessa formação. Por exemplo, embora fosse possível machar um testudo, ele iria a uma velocidade similar de uma tartaruga. Formar um testudo era um processo lento demais, e movimentar a formação em direção ao inimigo era ainda mais devagar. Dessa forma, sair do testudo e entrar em formação de combate era uma manobra arriscada demais para ser realizada quando se estava a poucos metros do inimigo. Formar o testudo também impediria que os legionários disparassem suas pilas nos inimigos. O disparo de pila era uma parte essencial da guerra romana. Elas quebravam o ímpeto de um ataque de infantaria pesada inimiga, bagunçando sua formação e dando aos romanos uma vantagem inicial ao combate. Com o testudo, isso não era possível. E claro, havia o fator psicológico. Quando em formação de testudo, o legionário estava numa posição essencialmente passiva. Ele ficava segurando seu escudo enquanto o inimigo poderia tomar toda a iniciativa. Ser atacado e não fazer nada a respeito poderia aos poucos corroer o moral das tropas. Se a situação não mudasse, em breve poderia haver legionários saindo da formação para tentar fazer alguma outra coisa. E no geral, era quando as formações se desintegravam que a grande parte das mortes ocorriam durante as guerras. Não é à toa que os romanos preferiam tomar a iniciativa nos combates, atacando os inimigos ao invés de receber um ataque. Passividade em combate geralmente não dava bons resultados. Segundo, a linha tripla. A triplex assis, ou linha tripla, era a formação mais comum no exército romano. Este modelo se dividia em 3 partes básicas. A assis prima, ou primeira linha, era a linha mais forte e mais ágil de defesa. Essa linha era constituída por 4 coortes. A assis secunda, ou segunda linha, possuía 3 coortes. Seu objetivo na batalha era cobrir as aberturas que se formassem na primeira linha, fossem ocorridas pela queda de um homem ou ocorridas pelo aumento da distância entre os soldados conforme a luta prosseguisse. A assis tertia, ou terceira linha, não era muito equipada e constituía por 3 coortes usada para proteger contra-ataques vindos dos lados e para o caso de a segunda linha precisar de mais homens para exercer sua função. Durante aproximadamente 200 anos, o exército romano e sua linha tripla eram praticamente invencíveis. A formação permitiu aos romanos vencerem repetidas vezes inimigos superiores, tanto numericamente quanto tecnicamente, como por exemplo os macedônios. Para auxiliar, a flexibilidade oferecida pela combinação de formação e disciplina romanas permitiram aos romanos derrotarem até mesmo ataques de elefantes e forças de cavalaria.
Antes das reformas marianas, a classe astado, que eram homens menos experientes, compunham a primeira fileira. Atrás deles estavam os príncipes e depois os triários, que eram os veteranos de combate. E na frente de todos estavam os vélites, que eram os mais novos e geralmente os mais pobres recrutas, que lançavam dardos contra os inimigos que se aproximavam. As três linhas muitas vezes se alinhavam com lacunas alternadas, apresentando uma frente de combate mais ampla, mas ainda aparentemente ininterrupta. Essas lacunas davam à flexível legião ainda mais espaço de manobra e permitiam que as fileiras de trás se aproximassem de uma linha ameaçada. Terceiro, a cunha. O exército romano era mestre de movimento de formação, com um menu de movimentos pré-perfurados ao comando de seu general. Ao grito "formato de cunha", os legionários formariam uma cunha e atacariam a oposição. Uma ponta afiada penetraria profundamente a formação dos soldados inimigos, enquanto uma massa espessa atrás se expandiria para dividir ainda mais as suas forças. A ponta da cunha seria feita de linhas profundas das melhores tropas, permitindo a concentração do poder contra um inimigo mais fraco. Isso permitiria que a cunha forçasse uma lacuna que poderia ser ampliada pelo resto da formação contra um inimigo que estivesse sendo comprimido em um espaço menor. O ponto ou centro da cunha era composto de linhas das melhores tropas disponíveis. A formação de cunha era usada com frequência. Por exemplo, na Batalha de Pídna em 168 a.C., ataques em cunha ajudaram a acabar com o império que Alexandre o Grande da Macedônia havia fundado. Além disso, em 60 d.C., depois de deter uma carga britânica com rajadas de lança, uma força romana em grande número avançou em formações de cunha para parar a grande revolta de Boudica. Sem dúvida, as táticas militares evoluíram constantemente ao longo da história, e os romanos, claro, contribuíram muito para que isso acontecesse. O exército romano era adaptável e sua abordagem à batalha era bem diferente de outras unidades de guerra. Seu sucesso no campo de batalha é prova de suas técnicas inovadoras e táticas que não só eram eficientes, mas também eficazes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal.